Olá pessoal, tudo jóia? Já é a terceira vez que estou tentando gravar um vídeo sobre esse assunto e toda vez dá algum pau, vocês imaginam por quê, né? Mas enfim, vou tentar aqui mais uma vez, vamos ver se sai alguma coisa agora. O tema é um pouco mais pesado, sim, mas é necessário que seja dito. É sobre suicídio. Eu sei que é complicado falar sobre isso, eu não sou dono da verdade, não sou mestre, não sou guru, não estou falando em nome de ninguém. Isso é a forma como eu vejo as coisas, é a forma como eu entendo as coisas para mim e é a forma como eu sinto isso junto à espiritualidade, tá? Então, procurem a própria verdade e não acreditem em mim. A questão é o motivo, o porquê que a gente está desdenhando ou porquê que a gente quer tirar a energia vital de dentro do corpo. O conceito de vida e morte humano, conceito comum, principalmente ocidental, é que vida é enquanto a gente está usando um corpo físico e morte é a hora que a gente sai do corpo físico. Para quem acredita em vida após a morte, parte espiritual. Para quem acredita em dimensões, ETs, outros mundos, outras dimensões. Para quem não acredita em nada, é a energia dissolvida e transmutada no universo. Pouco importa isso. O fato é que a gente tem que pensar, estamos vivos dentro do corpo, estamos vivos fora do corpo, estamos mortos dentro do corpo ou morto fora do corpo. Ou a energia coexiste na vida e na morte, e a gente teria que inventar uma palavra que transcende a vida e a morte, transcende a dualidade da existência. Lógico, tudo tem um ciclo no universo, já comentei muito sobre isso em vídeos anteriores, né? As yugas, os ciclos cósmicos, que a gente usa um corpo humano, né? A gente está vivendo uma experiência humana, não somos humanos, estamos vivendo uma experiência humana, assim como podemos viver experiências em diversas outras dimensões, planetas e existências. Mas o fato é que escolhemos estar usando um corpo humano por determinado tempo. E temos um Dharma a cumprir. O que é Dharma? Já expliquei. Dharma é a missão de vida, é a missão da alma, é aquilo que antecede o plano de existência, é aquilo que está ligado à tua supramônada, está ligado à tua própria divindade. A partir do momento que você tem um Dharma para ser cumprido, e o Dharma não é um sacrifício, o Dharma é um propósito. As pessoas acham que Dharma é vir para a Terra sofrer, está longe disso. Nenhum planeta, nenhum universo, nenhuma dimensão foi criada para gerar sofrimento. O sofrimento acaba existindo porque aqui a gente acaba descumprindo as leis do céu e da terra, que na verdade não são complexas. É basicamente o que Cristo, Buda, Lao Tse, Oxalá ou qualquer outra divindade já tenha ensinado, né? Já ensinaram o caminho, já ensinaram as virtudes, os pilares. Só que infelizmente, principalmente no mundo de hoje, né, tão caótico, é difícil colocar tudo em ação, mas dá para a gente tentar trabalhar e percorrer esse caminho de uma forma mais harmônica. Então, quando a gente fala de suicídio, a gente tem que entender que tirar a vida não vai resolver o problema, porque a vida não termina. E aí isso independe da pessoa morrer e ir para um umbral X, Y ou Z. Lembrem que céu e inferno é estado de consciência. A partir do momento que você tira a vida por qualquer motivo, não existe um motivo até hoje, que alguém tenha me falado, e que a energia tenha saído linda e maravilhosa do corpo. Não sai. Porque a partir do momento que você desdenha o seu corpo, porque está de saco cheio, porque está triste, porque brigou com alguém, porque perdeu tudo, a partir do momento que você tira a energia do próprio corpo, você está tirando a sua energia, você está sacrificando a própria energia. Eu já expliquei isso em vídeos anteriores. A gente nasce com uma quantidade de energia no corpo e ela vai se esvaindo ao longo do tempo. E com o tempo a gente acaba aí perecendo naturalmente a matéria física, orgânica, mas a energia continua existindo. Aí tem alguns que perguntam, mas então por que eu não posso tirar a minha vida se eu estou de saco cheio dessa bosta de planeta? Porque tem um Dharma para ser cumprido. E às vezes aquele saco cheio naquele dia não vai ser o saco cheio daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Você não sabe o que vem por aí. A única forma da gente sair do corpo saudavelmente é despertando a consciência. E quem desperta a consciência não precisa de tirar a própria vida, não há necessidade. E se for sair do corpo mais cedo, é por um propósito maior e não menor. Maior e menor no sentido relativo, né? No sentido dual. Se você está de saco cheio da vida, eu posso falar que eu também passei muitos anos de saco cheio da vida. Estou com 40 anos agora, né? Praticamente 40 anos. A faixinha dos 40.
Quando eu estava lá na faixinha da adolescência, vai, 15, por aí. Ah, quantidade de vezes que eu pedi para ir embora aqui da Terra, não dá para contar nos dedos, né? Fazia oração para Deus me levar embora. Mas não porque eu estava inconformado, é porque eu não via senso de utilidade no mundo, nem em mim, nem no mundo. É aquela coisa, né? A gente para, olha e pensa, tá, o que eu estou fazendo aqui? A primeira vez que eu tive contato com a espiritualidade quando eu era criança, a primeira pergunta que eu fiz foi: o que eu vim fazer aqui na Terra? Tá, vocês podem ter duvidado do que eu estou falando, pouco importa. Mas o fato é que sim, eu perguntei e a resposta foi: não está na hora de você saber. E na adolescência eu estava bem de saco cheio já, né? Eu acho que todo mundo passa por algum momento na vida que fica de saco cheio mesmo. Não importa se você é rico, pobre, se está bem, se está mal. Tem algum momento que vai passar aquela coisa do estou de saco cheio. E estou a fim de enfiar o pé na jaca e ir embora. Algumas pessoas fazem isso e aí acabam se perdendo fora do corpo. Isso é bem sério, tá? Para quem trabalha ativamente na espiritualidade sabe o trabalho que dá, porque as pessoas tiram a vida antes da hora. O que acontece? Normalmente ficam perambulando. Ah, mas não tem os mestres, guias, os mentores? Tem. Eles ajudam. Da hora que você nasce, da hora que você morre e depois disso. Mas eles não são babá de ninguém, né? Eles vão ajudar até certo ponto. A gente tem, até certo ponto, sendo bem redundante, livre-arbítrio. Escolha. A gente tem escolhas. Então, a escolha que a gente faz reflete aonde a nossa energia vai. Então, se a gente sacrifica o nosso corpo antes da hora, essa energia fica dispersa. Ela ainda não acabou o propósito. E lembrem, o corpo que vocês usam não sustenta só a energia da alma de vocês. Tem devas, tem elementais, tem espíritos. Nosso corpo é como se fosse um planeta para centenas de milhares de células, órgãos, seres vivos, devas, bactérias, ácaros e todo tipo de coisa. Então, assim como a gente habita a Terra, e hoje percebe-se muito bem esse descuido em relação à Terra, a gente habita o corpo da Terra, e do mesmo jeito que a gente habita o corpo humano, né, tem um espírito que habita o corpo humano, tem um espírito que habita o corpo da Terra. O nosso corpo físico, humano, enquanto a gente está usando um corpo humano, né, a gente pode usar qualquer corpo, em qualquer dimensão, universo, e isso vai por frequência e ressonância, óbvio. Então, quem está já muito depressivo, quem está nesse ponto mais denso, não adianta achar que vai para algum lugar muito sutilzinho, não, só porque está de saco cheio, porque não vai. Isso tem a ver com ressonância. O saco cheio normalmente remete a uma energia densa. A maior parte das pessoas que falam, estou de saco cheio, é só puxar a vibração. Está triste, está depressivo, está realmente de saco cheio. E não tem nada de errado nisso, porque todo mundo passa. Quem durante o dia a dia aí, trabalhando que nem a gente trabalha, eu trabalho em empresa também. E faço um monte de coisa fora da empresa, e ainda tento ajudar alguns locais, enfim, é uma loucura. Só que a gente para pensar, o mundo tá tão, desculpa a palavra, o meu mundo tá tão cagado já, que a gente levar mais sofrimento para as pessoas não vai ajudar. E as pessoas sofrem quando a gente vai, né? Esquecem depois de um tempo, claro. Entra na rotina ali, mas sofre, existe um sofrimento. E esse sofrimento é arrastado para fora do corpo. A pessoa às vezes vai, sim, para algum local mais denso, porque a ressonância dela é aquela. Aí vem a pergunta. Por exemplo, eu também fiquei muito tempo de saco cheio. Só que cheguei a um ponto, uma conclusão, isso foi para mim, claro, não vai servir para todo mundo. Eu falei, beleza, me matar eu não vou mesmo. Porque para mim não fazia sentido, já tinha ali algum estudozinho e algum contato com algumas coisas, então eu falei, beleza. Se eu for antes da hora, eu não vou nem resolver o problema e ainda vou arrastar mais um problema para as minhas entidades terem que resolver depois. Porque se eu não tenho competência nem para administrar minha própria vida e chego nesse ponto, e aí a competência não tem a ver com bem ou mal, tem a ver com propósito, e é isso que a gente está falando, de tudo isso que a gente está conversando agora. A palavra-chave é propósito. Qual é o propósito? Então, se o propósito é saudável, a gente continua aqui. Se o propósito não é saudável, transforma esse propósito em algo saudável. O que eu fiz? Eu falei, não dá certo desse jeito? Então, beleza. Se eu for para lá, eu vou continuar trabalhando. Se eu estiver aqui, eu vou continuar trabalhando. Porque ninguém vai para nenhum paraíso tomar água de coco prânica. Já falei isso. O trabalho não acaba. A questão é o tipo de trabalho. É que, lógico, a gente fala de trabalho aqui na Terra. É quase uma escravidão, né? A gente sobrevive e não vive. São poucas as pessoas que trabalham com aquilo que gostam. Menos ainda aquelas que têm uma vida que gostaria. Até porque o que é vendido na mídia hoje como uma vida ideal está longe, mas muito longe de ser uma vida natural.
ou uma vida auspiciosa, uma vida espiritualizada, que a gente consiga harmonizar o interno e externo, em que os programas na TV comecem a ensinar a praticar yoga, Qigong, alquimia interna, em vez de passar a novelinha ou reality show ridículo besta. E as pessoas se pautam por isso. Então, se no mundo as pessoas se dedicassem a um propósito maior, e isso não é negligenciar a vida, né? Na verdade, a gente agregar um propósito maior, as coisas começam a tomar um outro corpo. E aí começa a fazer um pouco mais sentido aquilo que Cristo, Buda, Lao Tse, ou aquilo que o próprio coração das pessoas dizem, né? Todo mundo nasce de uma mãe ou de um pai. Ou tem uma mãe e um pai adotado. Ou se não tem ninguém, nunca está sozinho. Porque não existe solidão, né? No mínimo, quando a gente volta para dentro, para o nosso desenvolvimento interno, a gente vai ter uma resposta bem interessante. O nosso corpo é um universo, como eu comentei anteriormente. E a partir do momento quando a gente começa a conversar e olhar para o nosso corpo de uma forma diferente, todo esse aspecto, toda essa espiritualidade tão mistificada, esotérica, exotérica, esotérica para dentro, exotérica para fora, não importa. Tudo isso começa a cair por chão. Por quê? Porque a resposta sempre vai vir de dentro para fora, nunca de fora para dentro. De fora para dentro é parte do caminho, é a unificação. O de fora para dentro é quando a gente se comunica, conversa, interage, acha meios para a gente recordar o que esqueceu, como dizia Sócrates, né? Repito, porque é uma frase muito boa. A gente não aprende nada, né? Só recorda aquilo que esqueceu. Então, o que eu posso dizer é, recordem aquilo que vocês esqueceram, até o ponto que se mergulhe tão fundo para dentro que você vai achar uma alegria ali que estava bem escondidinha, que essa alegria vai tomando corpo, vai substituindo pensamentos ruins por pensamentos bons, vai substituindo ações ruins por ações boas e produtivas, até o ponto que a consciência desperta. Eu sempre posto uma frase de Buda, né, que ele fala, não vou repetir tudo de novo não, substitua um pensamento inábil que não tenha surgido por um pensamento hábil, enfim. A frase é bem linda, é muito maravilhosa, mas a gente tem que colocar em prática, não adianta ficar no papel. Livro bonitinho de autoajuda que fica só no papel, se a gente não muda a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir, a gente permanece estagnado e a água parada apodrece e morre. Ou naturalmente, ou de repente de uma doença, alguma coisa acontece. E a gente não quer sofrer, a gente não vem para o mundo para sofrer. A gente acaba no meio do sofrimento, justamente pelo caos que esse mundo está. Eu já falei isso, não tem a ver com karma de vida passada, com karma de vida atual. Karma é ação, lei de ação e reação. Então, se você chuta uma quina de uma mesa, vai doer o seu dedinho, porque você chutou a quina de uma mesa. Quanto maior a influência e a maior a manipulação que a gente tem para com o mundo, para com o nosso corpo, a gente responde por isso. É por isso que quando eu começo a falar de prática interna, de espiritualidade, eu falo, não tentem escravizar a energia, não tentem escravizar o mundo, não tentem escravizar o corpo de vocês, nem a mente. Transforme tudo isso em amigos. Fraternidade tem a ver com amizade, mas é a amizade do coração, não é a amizade das palavras. Palavras mentem, e as pessoas mentem, muito bem por sinal, né? Por isso que eu falo, não acreditem nem em mim. Então, procurem entender de onde vem essa resposta, de onde vem essa sintonia, essa sincronização interna, que nos mostra um propósito, né, muito maior do que simplesmente a gente estar aqui pensando que está tudo ruim, que está tudo errado. Que está tudo ruim, que está tudo bem esquisito, isso é um fato, ninguém precisa de falar. É só olhar para fora, olha pela janela. Você vai ver pessoas sofrendo na rua, passando fome, criança sendo vendida, prostituída, entre outras coisas que eu não vou nem entrar no mérito aqui, que são muito mais pesadas do que vocês imaginam. Vocês acham que está pesado na Terra? Vocês não têm noção em alguns lugares como é que está. Principalmente em outros níveis mais densos. O bicho está pegando. E ali tem um monte de gente que às vezes acaba se perdendo no meio desse caos justamente por apego, por uma necessidade de querer fugir de tudo. A gente não tem como fugir disso. A fuga é sempre uma covardia, no final das contas. Eu não estou falando que eu estou certo, não. Estou falando só que é um fato. A partir do momento que a gente foge e não resolve, isso é arrastado
Então, se não está legal, tem que mudar. Se não está bom no trabalho, começa a procurar outro. Se não está bom no meio familiar, ou no meio amoroso, ou qualquer coisa que seja, busca um caminho diferente. E procura primeiro entender se o problema não é você. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem é buscar a culpa no outro. É a culpa no mundo, é a culpa na família, é a culpa na mulher, no marido, na esposa, no cachorro, no gato. É culpa dos obsessores, é culpa dos espíritos, nunca é culpa da pessoa. E a gente tem que tirar essa palavra da jogo. Tira a culpa. Porque ninguém é culpado de nada. A não ser que tenha uma intenção no que está fazendo. Do contrário, quando a gente cria uma culpa que é intencional, é porque a gente está agindo contra as leis do céu e da terra. Se você sabe que chutar um cachorro é errado, porque machuca e interfere no livre-arbítrio e na essência vital de um outro ser vivo, para que vai fazer? Está criando um karma negativo. Ai, meu Deus, não, limpa isso. Tudo pode ser depurado. Não existe nada que é imutável no universo. Tao Te Ching, o livro da eterna mutação, I Ching. Ou leiam os Vedantas também, ou o livro tibetano dos mortos. Foi um dos primeiros livros que eu li na adolescência, se não me engano. Eu achei fascinante na época, né? Continuo achando até hoje, entre tantas outras coisas que eu pratico. Mas o fato é que a gente tem um senso de utilidade, sim. Ninguém precisa de sair do corpo para acessar esse senso de utilidade, é só voltar para dentro. Tá triste hoje, acha um meio de ser feliz. E não é desdenhando o meio que se está. Porque a maior parte das pessoas não adianta sair correndo e fugir para a montanha, ou fugir de casa, ou abandonar o corpo, abandonar a família. Não é a fuga que vai resolver. É a mudança, primeiro interna. É por isso que todas as práticas internas, pelo menos que eu passo e de várias linhagens que eu conheço, primeira fase, depure, enfrente os seus demônios. Aquela imagem de Buda, de Cristo e de outros mestres que tem um momento que o demônio atrai, né, que aparecem os 7 demônios, que eles passam pelos 7 infernos ou 9 infernos, depende da linhagem. Os infernos são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as emoções, a raiva, o ódio, o amargor, o medo. Isso são infernos. E quando a pessoa sai do corpo com essa energia latente, vamos dizer que você fosse... imaginar que você fosse um receptáculo de energia. Se você tem mais energia densa do que sutil no seu próprio padrão consciencial e corporal, quando você sai do corpo, para onde vai isso? Para algum lugar, e você vai junto, é o seu veículo. Está no corpo físico, vai para o corpo astral, é um veículo. Está no corpo astral, vai para um corpo mental, é um veículo. E assim sucessivamente. Não importa se tem 72, 144, 360 corpos. São corpos transitórios. A energia usa esses corpos para a gente transitar. E a gente não quer transitar por lugares densos e ruins. Então a gente tem que mudar o nosso propósito de vida. Eu falo que a melhor forma da gente se curar para isso, e não sou só eu que estou falando, tá? Acho que é um consenso no meio espiritualista sério. A melhor forma da gente se curar desse tipo de coisa, dessa sensação ruim de querer ir embora de qualquer jeito, de estar de saco cheio de tudo, é ajudando as pessoas. Por um motivo muito simples que eu já expliquei em outros vídeos. Roda de Samsara. Não vou falar de novo o que é roda de Samsara. Mas basicamente é o círculo ali que forma do nascimento à morte a ascensão, ou não, da pessoa. E um dos elos que fecha isso é a doação, é a fraternidade, é a compaixão. Essa doação não tem a ver com recurso financeiro, às vezes com tempo, com boa vontade, com boa intenção. E a partir do momento que você começa a ajudar as pessoas, seja indo num asilo, numa creche, num local onde alguém precisa de ajuda, no meio da rua. Se eu atravessar o quarteirão aqui e eu bater o olho, eu vou ver gente na rua, dormindo ou passando fome. Então, de repente, ao invés de tomar meia dúzia de cerveja para esquecer da vida e fazer besteira, pega esse mesmo dinheiro, compra uma marmita, põe lá no pé da pessoa e fala: Deus te abençoe. Eu duvido que alguém não sinta alguma coisa quando fizer isso, se fizer de coração, de boa vontade. Porque sempre tem alguém, desculpa a palavra, mais fugido do que a gente. Então não tenta olhar a montanha que está mais alta. Olha aquela que dá para você escalar. Então se hoje está difícil, amanhã vai ficar um pouco mais fácil. Porque a partir do momento que você começa a girar a sua roda interna, a sua roda de samsara interna,
a sua mente e começa a gerar com um propósito maior, com um propósito de ajudar as pessoas, automaticamente você está ajudando você. Para escutar a vida das pessoas. Senta num asilo, numa creche, ou vai num abrigo de animais. Para quem gosta de animais, é um excelente lugar. Tem pessoas que às vezes desencarnam e não gostam de gente, né? Já sofreram muito na vida e não acreditam mais nas pessoas. Normalmente a espiritualidade acaba levando para cuidar de animais, até que a pessoa compreenda a dificuldade que enfrentou aqui. E tem muita gente perdida na espiritualidade por desdenhar a própria vida. E o suicídio não tem a ver com só tirar a vida, tá? Rápida ou lentamente. Tem pessoas que se suicidam lentamente, né? Se suicidam com excesso de bebida, com excesso de drogas, com excesso de raiva, de ódio, de amargor. Isso é um suicídio lento. Está matando o corpo de dentro para fora. Está matando a própria espiritualidade interna. E isso pesa demais, pesa demais. Vocês podem chamar anjo da guarda, protetor, guia, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é igreja, centro, terreiro, ilê, não importa. Templo. Se por dentro está tudo estragado, a gente tem que arrumar isso que está ali. E não é o local que vai arrumar. É a conduta, é a prática, é a insistência em falar, foda-se tristeza. Já deu, né? Já deu. Então, quando já dá, quando a gente põe um basta, não quero estar mais fodido. Aí a gente começa a ir para outro caminho, né? Lembra que a mente é uma macaquinha. Ela sempre vai fluir como se fosse um pêndulo, né? Ela sai da alegria e vai para a tristeza. Sai da tristeza e vai para a alegria. Quando a gente fala de caminho do meio, que é o que Buda ensinava, trazendo de uma forma mais leiga e direta, é a gente achar a nossa verdade interna. É a gente fluir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Entre essa questão, principalmente, da mente como um pêndulo. É por isso que o próprio Buda falava para a gente substituir pensamentos inábeis, pensamentos hábeis. Quanto mais a gente trabalha a nossa mente, e lembra que a mente não tem a ver só com o cérebro, né? O cérebro é a parte de manifestação física, o nosso computador de bordo aí, para canalizar a corrente elétrica. A mente não está ligada só ao cérebro, está ligada a toda a nossa estrutura. Desde o nosso corpo físico até o nosso corpo neuronal e aí para cima. Até nos conectar à fonte. Então, a partir do momento que a gente muda internamente, fica um pouco mais fácil, dia após dia. Fica um pouco mais simples. Porque a espiritualidade não é complexa. Qualquer um que tente provar uma espiritualidade muito complexa tem alguma coisa estranha. Tudo que eu aprendi da parte espiritual, e eu me ferrei bastante também, né, para aprender algumas coisas, porque nem tudo é bom, nem tudo é legal, mas o que sobra de legal é que tem pessoas espiritualizadas boas e ruins. Então, o que é certo, o que é bom? Aquilo que nos conecta é o que eu chamo de amor, harmonia, vazio primordial, fonte, Deus, tal, consciência búdica, crística. Aquilo que nos desperta a consciência é aquilo que a gente tem que buscar com afinco. Então, em vez de buscar um fim, busca um novo começo, que é bem mais produtivo e acaba sendo bem mais gostoso. Óbvio que, como eu sempre digo, para tirar o espinho às vezes dói, porque ele fica muito tempo encravado ali, né? A gente pode tirar mais rápido ou mais devagar. Aí vai da disposição e da boa intenção de cada um em querer fazer o que é correto para si mesmo. Então, não precisa desdenhar quem está do seu lado, não precisa desdenhar a família, o emprego, o mundo, a espiritualidade, Deus. Não importa o que você acredite, deixe de acreditar. A partir do momento que a gente flui com um pouquinho mais de harmonia interna, as coisas começam a mudar. O nosso propósito vai mudando. A espiritualidade sempre vai ajudar e vai continuar ajudando. Mas não é babado de ninguém. Não vai insistir. Porque a energia vai continuar mudando. E se você desdenha ela hoje, não, tô de saco cheio mesmo, vou embora. Tá bom, vai começar tudo de novo. Mas não importa, foda-se, eu vou fazer do mesmo jeito. Tá bom, vai começar tudo de novo. Só que vai começar doendo um pouco mais, porque quanto mais a gente se desvaloriza, como é que alguém pode valorizar a gente? Como é que a gente pode sentar com pessoas se a gente não senta com a gente? Por isso é importante a reflexão, a introspecção. Não é para ficar sentindo dor, tadinho de mim, a vida é tão difícil para mim. É difícil para todo mundo. Tem pessoas que vai estar um pouco mais fácil porque tem uma condição financeira melhor. E outros vão estar mais difícil porque tem uma condição financeira pior. Mas ainda assim,
A vida está um caos para todos. Todo mundo respira o mesmo ar. Se estiver poluído para mim, vai estar poluído por qualquer um. Você pode ter purificador de ar. Saiu na rua, respirou o mesmo ar. Entendeu? É a mesma coisa. A gente está habitando um corpo humano na Terra. E se a gente sair desse corpo de uma forma mais sutil, que pelo menos a gente tenha ajudado alguém no caminho. E daí, pelo menos, talvez se a gente precisar de ajuda no futuro, tenha mais pessoas para caminhar junto. Eu falo assim, é muito ruim a gente ter que arrastar pessoas. É melhor caminhar do lado das pessoas. Caminhar como amigos. É por isso que eu insisto tanto. Não transforme a espiritualidade em escravo. Não transforme o corpo de vocês em escravo. As pessoas, o mundo, como se fosse uma coisa para ser manipulado e escravizado. Poder por poder nunca funcionou, nem aqui na Terra e nem fora daqui. Muito menos na espiritualidade. Isso só acontece na dualidade, principalmente mental. Então toda guerra que a gente cria interna e externamente é um descontrole emocional, um descontrole mental. Como eu volto para o meu controle? O que eu posso sugerir é, senta a bunda na cadeira primeiro, faz uma boa reflexão, uma boa introspecção e acha algum caminho, por mais simples que seja, que te tire dessa situação. E caminho que não falta aqui na Terra. Né? Estou falando só de religião, não. De qualquer caminho, interno e externo. Pode ser uma alquimia interna, pode ser um budismo, um taoísmo, um cristianismo, não importa. Se aquilo te tirar um pouquinho do sofrimento, vai. E se a hora que você vê que não está servindo mais, se tiver uma coisa melhor, vai para outra ainda. Até um ponto que você sente no chão e fala, porra, eu estou feliz. Eu não sei nem porquê. Vai dar certo? Se insistir em algum momento, dá. Porque o fato é que a espiritualidade não abandona e nunca abandonou ninguém. A gente não está largado. Porque é impossível que isso aconteça. Simplesmente é impossível. A gente pode estar desmemoriado até certo ponto, né? Por isso que eu repito a frase. Reconhecer aquilo que a gente esqueceu. Recordar o que esqueceu. Repetindo, parafraseando Sócrates de novo. Então a gente tem que achar esse propósito interno. E a gente só acha mergulhando para dentro. E esse mergulhando para dentro, às vezes é necessário uma sanga, né? Uma tribo, uma comunidade de pessoas afins. Um grupo de pessoas que se ajude. Uma coisa que é bem legal é que no meio, principalmente, de práticas internas, né? Seja de qualquer linhagem, budista, taoísta, umbanda, candomblé, estou falando oriental, ocidental, qualquer coisa. Cristianismo. Sempre tem pessoas ali no meio que acabam nos fazendo sorrir um pouquinho mais, ou nos tirando dessa situação. Nem que seja com uma palavra amiga. E se no outro dia está meio difícil ainda, insiste mais, pratica mais. Seja útil no mundo e útil para você mesmo. Não está satisfeito com o próprio corpo? Vai fazer exercício. Principalmente hoje em dia, com facilidade de internet, que a gente não tinha. Pelo menos quando eu era adolescente, nem existia ainda, né? Então, tô meio velho, né? Nem existia essas facilidades. Hoje em dia você pega um vídeo online aqui e você faz prática em casa. Então não é questão só de dinheiro, é questão de intenção pura, vontade, força de vontade e amor principalmente, né? Amor para consigo e para com os outros. Então sei que é um tema meio pesado, posso ter falado um monte de asneira aqui, um monte de tolice, mas se isso servir para alguém, já tá bom. Porque o fato é que a vida nunca termina. A gente terminar com ela antes não resolve o problema de ninguém, causa mais, para si mesmo e para os outros. Então já que está aqui mesmo, já que já está dentro desse corpo, já deu um puta de um trabalho para entrar dentro do corpo, né? Lembrem, quando vocês saem da espiritualidade, tem toda uma densificação de energia até o ponto de acoplar no corpo físico humano. Isso já dá um trampo desgramado se a gente pensar em condições humanas. A gente vem para cá, já dá um trabalho desgramado para crescer. O nosso corpo está cheio de trilhões de células e seres vivos que vivem ali dentro. E a gente tem uma certa responsabilidade até certo ponto sobre isso, mesmo que seja de forma inconsciente. Mas tem. Assim para com o mundo, para com o corpo, para com o espírito. Então a gente tem que unificar o interno e o externo, né? Já que a gente está aqui mesmo, então vamos aproveitar de uma forma saudável e virtuosa. Como é que a gente pode aproveitar? Primeiro, indo para dentro, arrancando um sorriso, porque quando a gente sorri, né, a gente está estimulando os centros nervosos, liberando serotonina, dopamina, um monte de coisa. A gargalhada cura muita coisa. Mas desde que a gente faça isso tudo com uma virtude, com amor de coração e compaixão, e não sobre o sofrimento de outras pessoas, né? A gente não pode querer se sentir melhor causando sofrimento. Isso não funciona. Lembra? Ressonância. O que você está traindo para você?
Não tem nada a ver com livro de autoajuda. É uma coisa bem simples. O que você está traindo para você? Então busca esse meio que te tire. E se já que a gente está aqui mesmo, volto a repetir. Vamos aproveitar de uma forma saudável. Vai ter dias bons e ruins. O dia que estiver ruim, vai ajudar alguém. É igual emagrecer. Há muitos anos atrás, tinha umas pessoas que falavam, como é que faz para emagrecer e não sei o que, pipipopó. Fora a questão de fechar a boca, né, que é óbvio. É a questão de alimentação, ver o elemento predominante, enfim. Uma parte de anamnese interna. Toda vez que sentir vontade de comer uma coisa que não é necessário, sei lá, tu não está numa caixa de chocolate, tudo bem. Essa vontade passa rapidinho quando você compra essa caixa e a primeira criança que você vê passando necessidade na rua, você dá essa caixa de bombom. Você não engorda, você deixa uma pessoa feliz e eu duvido que não provoque uma reação interna. Então, toda vez que pensar em comer alguma coisa que não presta ou que não vai te fazer bem, desvia esse recurso, essa intenção para alguém que precisa mais do que você. Lógico, a gente não tem que se privar de prazeres. Estou falando se privar de desejos desenfreados, desejos que geram situações densas, perigosas, que vão saturar o corpo, a mente e a alma. E é a mesma coisa com os pensamentos. Toda vez que aparecer um pensamento ruim ou inábil, né, não vou repetir o nosso querido Gautama, mas substitua por um pensamento hábil e produtivo. Passou uma situação densa, ache, procure uma que é saudável. Eu estou com vontade de enfiar o pé na jaca. Procura um vídeo de comédia, uma piada, alguma coisa para distrair e desviar o foco. E a partir do momento que você sentir um pouquinho mais de alegria, lembra, sua mente vai começar a voltar ao pêndulo, né? Estou muito alegre hoje, opa! Ela vai começar a quicar, tá aí para tristeza de novo. Depois ela vai começar a quicar e para ir para alegria. Até o ponto em que você pega esse pêndulo e não para ele no meio, não. Você quebra ele no meio. Você arranca esse pêndulo e fala, foda-se. Quem manda em mim sou eu. E se eu quero ser alegre, eu vou ser. Comigo e para com as pessoas. Porque um fato é que toda pessoa que fica muito sisuda com os outros está sisuda com si mesmo. Pouca gente é alegre internamente consigo mesmo e é muito rude ou leviano e rígido com as pessoas. A partir do momento que a gente acha uma ponta de alegria interna, isso transparece na gente. Óbvio, todo mundo tem dias bons e ruins, assim como eu tenho. Tem dia que dá vontade de tacar umas pessoas pela janela, fazer uma certa tortura de pôr bambu no meio das unhas. Mas aí eu prefiro parar, olhar e falar, beleza, não vou fazer isso mesmo. Por que eu vou ficar pensando nisso? Não serve pra bosta nenhuma, só desgasta o neurônio, densifica a energia e não vai resolver o problema meu e nem das pessoas. Então, se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. E eu falo assim, é uma coisa minha, né? Pessoas felizes não dão trabalho pra ninguém. Então eu quero que todo mundo seja feliz mesmo. Pessoas felizes não dão trabalho e não enchem um saco de ninguém. Isso é muito bom, né? Agora, pra gente ser feliz, a gente tem que começar a se investigar, a buscar esses porquês internos e trilhar o caminho. Porque a vida tá aí. Ou a gente vive ela, porque morrer é um fato, né? A não ser que você se torne um imortal. Do contrário, você vai morrer de qualquer jeito. Antecipar isso não vai resolver o problema. Já avisei, vai trazer mais. Então, é aproveitar para ser útil. Tá muito difícil, não estou conseguindo sozinho, busca a ajuda de alguém. Sempre vai ter alguém. Não estou falando eu não, hein? Pelo amor de Deus, não adianta chover de e-mail aqui pedindo alguma coisa, porque não é a minha praia. Aí tem um monte de centro espírita, casa de umbanda, casa de candomblé, templo taoísta, templo budista, linha de aconselhamento, grupos de aprometria, grupos de prática interna, grupos de yoga. Gente, opção não falta nesse mundo. Não falta. É só a gente buscar. Tá certo? Desculpem qualquer coisa, tentei resumir, mas não deu. Deu meia hora de vídeo agora. Mas eu achei interessante. Foi a terceira tentativa, e a terceira tentativa agora que deu certo de gravar. Então não é um assunto tão simples. Não é um assunto que dá para resumir num vídeo. Eu não estou falando que quem tem que fazer o quê, eu estou falando que não compensa desdenhar a vida em prol de algo que vocês não têm certeza nenhuma. Não fujam da responsabilidade do seu próprio Dharma, porque o Dharma vai correr atrás de vocês, porque quem criou isso e quem é isso são vocês internamente. Pega toda essa intenção destrutiva, transforma numa intenção construtiva para si mesmo, para a própria mente. A partir do momento que você despertar, você já vai estar vivo e morto. Eu prefiro ser um vivo e morto, usando um corpo, do que um morto vivo, ou um vivo vivo, ou um morto morto. Então a gente pode estar vivo, pode estar morto.
A morte, a vida, é para com apego, é para com a dependência e a necessidade dos outros em relação àquilo que a gente é internamente. Quando a gente descobre aquilo que a gente é internamente, não tem como você achar que o outro não faz parte disso. Porque a energia não se divide. Ela está polarizada e em pedacinhos espalhados pelo universo. Aqui na Terra, em alguns bilhões aí de seres humanos, fora da Terra e mais outros, centenas de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, infinitamente, a energia transmuta e é mutável e vai continuar sendo assim até a dissolução desse universo. Então, se até o universo em algum momento vai se dissolver, muito lá para frente em relação ao nosso tempo atual, né? Lembrando que o tempo é uma ilusão também, tudo coexiste no exato momento do agora. Quem busca esse exato momento do agora, quem busca esse amor dentro do coração, se considere morto, porque a partir do momento que você sentir essa energia no seu coração, sentir amor, sentir compaixão, e a gente começa a treinar compaixão ajudando as pessoas, seja na rua, em qualquer lugar, ou ajudando a gente mesmo, ou quem está do teu lado, né? De repente com uma palavra amiga já compensa. Isso já é uma ajuda. A partir do momento que a gente gira a nossa roda interna, em algum momento se desperta. E aí, a partir do momento que você entrar nessa energia virtuosa, nessa energia benevolente, se considere um vivo morto. Não no sentido de um zumbi, mas no sentido de um ser desperto. Desperto para a vida e desperto para a morte. A gente pode estar dormindo em vigília e pode estar em vigília dormindo. Isso pouco importa. O estado de consciência que manda em tudo. Então, se utilizem a consciência até o ponto que o amor flua em benefício de todos os seres, como dizia o nosso querido Gautama. Tudo de bom para todos. Espero que vocês tenham felicidade na vida de qualquer jeito, porque de outra forma a vida vai criar obstáculos. Os infernos estão aí para quem quiser vivê-los, os paraísos também estão aí para quem quiser vivenciá-los. Isso tudo depende de estado de consciência. Tá bom? Um abraço e tudo de bom para todos.